Amém, irmãos? Amém. Amém. Graça e paz em lugar. Glória a Deus, porque Deus é bom. Deus é Todo muito tempo. bom. Deus tem falado muito comigo, irmãos, a semana toda, os últimos dias, tem sido algo assim muito especial. O que Deus tem falado no meu coração. E quero compartilhar com você algo que aconteceu essa semana. E antes de entrar na palavra, eu morei em Santa Bárbara do Oeste alguns anos atrás, e faziam 28 anos que eu não ia a Santa Bárbara do Oeste. 28 anos. Né? Quem esteve lá na ocasião da nossa maior luta, acho que foi a maior luta que eu passei em toda a história da minha vida. Talvez essa tenha sido a pior, que foi quando eu tive que sepultar a minha filha. E eu brinco, eu digo, ali eu recebi o meu diploma de pastor, porque eu consegui fazer o culto no velório, fazer o culto no cemitério, ganhei 2 coveiros para Jesus, ganhei o motorista do carro da funerária para Jesus, e ainda evangelizei dentro do velório a noite inteira. Então ali Deus realmente trabalhou poderosamente na minha vida. Fazia 28 anos que a gente não ia lá. E aí coincidiu de a minha filha participar de um acampamento de jovens com a igreja, e foi justamente lá. E aí ela ligou, falou, pai, dá para o senhor vir buscar? Eu falei, Jesus. Aí eu falei para minha esposa, você não quer ir? Ela disse, não, vamos nós dois. Eu falei, mas eu não queria ir. Ela falou, não, vamos. Mas é interessante porque Deus permite essas coisas. Aí quando eu entrei com o carro em Santa Bárbara do Oeste e a gente foi vendo os lugares, eu falei, meu Deus, ali Deus falou comigo, Deus me fez lembrar de muita coisa. E eu falei, minha esposa, você lembra onde a gente morava? Ela disse, lembro. E aí eu fui na rua onde a gente morava. A gente morou num barraquinho, tem as fotografias. E eu me lembro que quando eu cheguei na rua ali com ela, eu fui entrando na rua, irmão, vai passando um filme na cabeça. Vai passando um filme, tudo aquilo foi voltando, eu comecei a olhar para tudo aquilo. Mas as casas estão todas reformadas, tudo diferente. E aí eu comecei a andar para lá, para cá, comecei a bater num monte de casa, perguntar onde é que mora fulano, você conhece, você lembra, isso aqui, até que apareceu um senhor lá, e falou, olha, eu moro aqui há mais de 50 anos. Eu disse, então, é o senhor que vai ser minha ajuda, você conhece fulano e tal, eu desconheço. Ele me contou que eles tinham vendido a casa, tudo. Eu falei, mas qual era a casa? Eu não lembrava mais, está tudo diferente. Ele disse, a casa é aquela ali, e ele mostrou. E aí eu parei do outro lado da calçada, olhando para casa, e eu fechei os olhos, e o Senhor me fez voltar lá atrás. E é interessante porque assim, eu não fui para lá para viver um tempo de sofrimento, mas na verdade eu fui para lá para ouvir algo que Deus falou comigo. Porque quando eu estava lá, do outro lado da calçada, olhando tudo aquilo e relembrando muitas coisas que eu passei, toda a situação difícil que a gente enfrentou, o Senhor falou comigo, e o Senhor disse, eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que me tirou daqui, no momento mais difícil. E se eu não falhei naquela ocasião, eu não vou falhar jamais. E aí eu entrei no carro, chorei, minha esposa falou, o que foi? Calma, você vai passar mal. Eu disse, não, está tudo bem. E aí eu contei para ela, falei, porque Deus falou isso comigo. Logo em seguida meu filho ligou, e meu filho falou, pai, deixa eu dizer algo para o senhor, vocês foram aí, não foi simplesmente para buscar a vitória. Ele falou, Deus levou o senhor até aí para o senhor entender que Deus encerrou um ciclo na sua vida e começou na sua vida uma nova história. Sabe, queridos, às vezes Deus precisa fechar ciclos na nossa vida. Às vezes Deus precisa fazer coisas na nossa vida para nós entendermos que terminou uma etapa e está se iniciando outra. Eu queria que você dissesse para quem está do teu lado, Deus vai fechar ciclos na sua vida. Deus vai fechar ciclos na tua vida. Aí dá um sorriso e diga, e o que vem pela frente, O que vem pela frente será muito melhor. será muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor, queridos. Muito melhor do que o que você viveu até aqui. Amém, amados? Então abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Talvez você demore um pouquinho para achar o livro, que não é comum as pessoas pregarem sobre esse livro. Miqueias, livro de Miqueias. Aleluia. Miqueias é um dos profetas menores, aleluia, do Antigo Testamento. E é interessante porque eu sonhei com um versículo desse texto que eu vou ler. Eu sonhei, quando eu sentei na cama hoje, 4:30 da manhã, eu sentei na cama 4:30 da manhã. Quando eu sentei às 4:30, eu estava quase sem ar. Eu falei, meu Deus,
E aí o Senhor me fez lembrar do versículo que eu estava ouvindo num sonho. Eu não sei dizer para o Senhor que eu estava sonhando, eu não lembro. Mas eu lembro que eu estava ouvindo uma voz falando. E aí quando eu sentei, eu peguei a Bíblia, acendi o celular e fui olhar e fui procurar. E aí achei o texto e falei, meu Deus. O Senhor falou, você vai compartilhar com a minha igreja sobre isso. Queridos, nós vivemos muitas histórias com Deus. Nós temos a oportunidade de viver muitas coisas com Deus. Mas olha que interessante que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero ser íntegro naquilo que Deus falou comigo e passar isso para você também. Miqueias, capítulo de número 6. O profeta Miqueias foi levantado no meio de uma geração e no meio de uma situação onde as pessoas estavam vivendo um período de muita ingratidão. Ingratidão com Deus, as pessoas estavam se afastando de Deus, as pessoas estavam entrando por um caminho totalmente perigoso. E quando eu comecei a ler o texto, eu comecei a olhar para essa geração que nós estamos vivendo, que é uma geração onde as pessoas estão distantes de Deus, onde as pessoas não querem saber de Deus, onde as pessoas elas estão colocando Deus em segundo plano. E aí é interessante que Miqueias, no capítulo 6, ele começa dizendo o seguinte: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te e defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. É interessante porque Deus, ele usa o profeta Miqueias para convocar o povo para uma reunião com Deus, para uma conversa com Deus, para um particular com Deus, para que o povo apresentasse as suas razões, para que o povo explicasse para Deus o que é que estava acontecendo e por que daquela postura, por que daquele posicionamento. Havia uma situação bastante complicada. As pessoas estavam se rebelando, as pessoas estavam contra Deus, né? Eu estava vendo alguns vídeos hoje, durante o dia. Um eu mandei no grupo da liderança, um mandei no grupo da igreja, que eu falei, não vou mandar porque é um vídeo muito forte, mas eu acredito que a pastora tenha visto, o pastor Djalma, pessoas partindo da vida, mas vivendo uma vida normal, alguém falando e de repente, simplesmente cai, alguém que está num determinado lugar e de repente, toma, está todo mundo correndo. E assim a vida é isso. A vida não tem um momento certo, não tem uma hora certa. Vai acontecer. Quando? Não sabemos. Não sabemos. Quantos pastores partiram do Senhor com o microfone na mão, pregando? Vários vídeos, tem muitos vídeos na internet. Pessoas cantando, adorando, louvando e de repente simplesmente largaram o microfone e caíram e foram encontrar com o Senhor. Então, queridos, diante de tudo isso, diante da brevidade da vida, eu comecei a ler esse texto, comecei a olhar, vendo o que Miqueias estava fazendo, conclamando um povo para que entrassem em juízo, para que entrassem em um acerto com Deus, para que explicasse, expusesse diante de Deus as suas razões, porque Deus muitas vezes ele quer entender o que é que está acontecendo conosco. Por que estamos tomando tal atitude? Por que estamos indo nessa direção? Por que estamos decidindo assim? Deus quer nos ouvir. Deus, ele é um bom Pai. E como um excelente Pai, ele tem o prazer de sentar conosco para nos ouvir. Talvez isso não seja uma realidade das pessoas com pai, com mãe. Tem muitos filhos hoje que não conseguem sentar com o pai, com a mãe. Hoje pai e mãe estão naquela coisa, vai para a escola, fala com a professora, olha, toma aqui o celular, olha, procura aí alguém para te ajudar na internet. Então estão terciarizando a responsabilidade. Agora Deus, ele não terciariza a sua responsabilidade. E ele, como pai, ele tem prazer de sentar com seus filhos para ouvir as reclamações, para ouvir o que está acontecendo, para ouvir o que está se passando dentro de você. Deus é um bom pai, ele quer cuidar de você. Para ele cuidar de você, ele precisa saber o que está acontecendo dentro de você. E aí o profeta Miqueias faz exatamente isso. Ele chama o povo e ele começa dizendo: ouve agora
agora o que diz o Senhor. E Ele está dizendo, olha, levantem-se e venham para uma reunião solene. E vamos falar com Deus. Olha, vocês vão ter as montanhas, vocês vão ter tudo como testemunho. Porque Deus é dono de tudo e tudo vai testemunhar a respeito dessa reunião. E aí o versículo de número 3 começa assim: povo meu, que te tenho feito, o que tenho feito a vocês, o que te enfadei, com que te enfadei? Responde-me. Deus está perguntando, ei, o que é que eu fiz para vocês? O que é que eu fui pesado para vocês? O que é que está acontecendo? Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão eu te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Você percebe que Deus, quando Ele vai tratar com o povo, Ele não chega tratando com o povo, acusando esse povo, mas Deus chega a tratar com esse povo com amor, relembrando o povo aquilo que Ele tinha feito. A primeira pergunta de Deus é: o que eu fiz? Qual é a minha culpa nisso? No que é que eu sou culpado como Deus? Aí Deus começa a dizer: eu tirei você do Egito, eu mudei a sua história de vida, eu mudei o seu estilo de vida. Sabe, queridos, às vezes Deus precisa nos lembrar de onde Ele nos tirou. Quantas pessoas que chegam à presença de Deus com depressão, angustiadas, à base de medicamento, quantos chegam à presença de Deus pensando em suicídio, pensando em destruir tudo, em acabar com tudo, em acabar com o casamento, em acabar com a própria vida. As pessoas chegam diante de Deus, muitas vezes trazendo só os cacos daquilo que sobrou da sua vida. Aí Deus faz o quê? Deus restaura. Diga comigo, Deus restaura. Esse é o trabalho de Deus. Aí Deus restaura, está tudo bem. E de repente, quando está tudo bem, nós começamos a tomar posições diante de Deus que começam a entristecer o coração de Deus. Sabe quando pai e mãe colocam às vezes um filho, uma filha sentado e, eu não sei se você como pai já fez isso, mas eu já tive a oportunidade de fazer, de você sentar, olhar para um filho e uma filha e dizer: o que é que está te faltando? O que está te faltando? Aonde eu estou errando com você? Você tem tudo, você tem uma cama para dormir, você tem alimento, você tem tudo na hora certa, você tem uma casa para morar, você tem roupas, você tem calçados. Eu me esforço para te dar do bom e do melhor. Se não é do melhor, é pelo menos do bom. Eu me esforço para dar pelo menos aquilo que você deseja, talvez não com tanta excelência quanto você gostaria, mas eu tenho dado o meu melhor. E quantas vezes nós fazemos isso com os filhos? Mas nesta noite Deus nos trouxe aqui, e Deus vai colocar pessoas na internet para ouvir isso, porque Deus tem sido bom conosco. Deus nos resgatou, nos tirou do Egito, nos tirou da escravidão. Quando eu olho para trás e eu olho e lembro de onde Deus me tirou, o que Ele fez pela minha vida, essa ida lá em Santa Bárbara mexeu comigo. Por quê? Porque, queridos, quando eu olho hoje para a casa que eu moro, aonde eu moro, ainda pagando aluguel, mas quando eu olho para onde eu moro e eu lembro de onde Deus me tirou, eu digo: Deus, o Senhor é maravilhoso. Aleluia. O Senhor é um Pai maravilhoso. Amém. Quando eu subo e desço essa Coab para o centro da cidade de carro, subo e desço de carro, o Senhor me faz lembrar quantas vezes eu subi e desci a pé. Quantas vezes eu subi e desci debaixo de chuva. Quantas vezes eu cheguei na igreja todo molhado para pregar, para dirigir um culto. Sabe, queridos, e às vezes nós agimos com ingratidão. E as pessoas aqui estavam fazendo exatamente isso, agindo com ingratidão. E aí Deus começa a chamar esse povo para uma conversa. A pergunta de Deus é essa. Deixa eu mostrar um negócio para você. Quer ver um negócio aqui? Vou mostrar um negócio que você vai achar bem interessante. Eu vou ler uma outra versão aqui, que eu achei aqui muito interessante, o versículo de número 3. Olha só o que diz o verso 3. O verso 3, na versão NVI, diz assim, ó: meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Olha a pergunta de Deus. Eu fui exigente demais com você? Eu cobrei demais você? O que eu fiz? Então Deus, nessa noite, Ele está olhando para cada um de nós
e perguntando: aonde eu estou falhando com você? O que está te faltando para você melhorar? Para você realmente levantar a cabeça e dizer: Pai, obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Palavras de gratidão. O que Deus espera receber de nós? Palavras de gratidão. Mas não havia gratidão no coração do povo. Aí Deus chama esse povo para uma reunião. Aí o versículo de número 4 diz assim: pois eu te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão eu te remi. Ou seja, Deus está dizendo: ei, eu simplesmente anulei a sentença de escravidão que estava sobre você. Você hoje não é mais escravo, você não é mais escravo, o pecado não te domina, o diabo não te domina, o poder das trevas não tem mais domínio sobre você. Amém. E Deus está dizendo: e por que você não está feliz? Por que é que você não está alegre? O que é que está te faltando? O que é que está faltando para a sua vida? Deus tem falado isso no meu coração. O que é que está faltando para essa geração que não consegue ser feliz com nada, não encontra alegria em nada? As pessoas conquistam tudo e se sentem vazias. Está faltando a presença de Deus. Está faltando olhar de fato para Deus e ver Deus como Ele é. Não Deus como aquele que pode fazer, mas como Ele é. Um Deus de amor, de bondade, que cuida, que zela. Um Deus que livra, que salva. Um Deus que cura, um Deus que é poderoso. Talvez hoje você esteja enfrentando situações de enfermidade, mas espera um pouquinho, e lá atrás tudo que você passou. O que aconteceu? Deus te trouxe até aqui por amor, porque Ele te amou, porque Ele continua te amando. E aí olha só o versículo de número 5: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, o rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Quando eu li isso aqui, o Senhor falou comigo algo muito sério. Quantas pessoas estão aqui nessa noite, e quantos que não estão aqui nessa noite, que Deus guardou e livrou de um trabalho de macumba, de um trabalho de feitiçaria, de alguém que olhou para você e disse: eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida. Isso é sério, queridos. Isso é muito sério. Sabe quem era Balaque? Balaque era um homem que conheceu a Balaão e sabia que Balaão era profeta. E sabia que tudo que Balaão falasse se cumpriria. E aí Balaque faz o quê? Pega muito ouro, pega muita coisa e chama Balaão e diz: olha, eu vou te enriquecer, eu vou te dar tudo que você quiser, só faça uma gentileza, amaldiçoa o povo de Israel. E vou te dizer, Balaão tremeu na base, mas quando ele vai falar com Deus, Deus diz para ele: tudo bem, você vai acompanhar eles. Só tem um detalhe: quando chegar lá, você vai falar o que eu falar para você. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu li isso aqui hoje, eu mandei uma foto para a pastora essa semana, da inauguração da Igreja Evangelho e Vida. Eu não sei se você viu o que está escrito lá no versículo, que foi o versículo tema da fundação da igreja. Mas o Senhor, quando eu peguei aquela foto na mão, o Senhor falou: cancele a palavra que foi dita naquele dia. Eu disse: Senhor, que palavra? Aí eu fui orar. Eu fui para o meu quarto, dobrei meu joelho com a foto em cima da cama, e eu comecei a orar e dizer: Deus, me faz lembrar, eu não consigo lembrar. E aí Deus me trouxe de volta aquele dia do culto, da inauguração da Igreja Evangelho e Vida, e um pastor subiu no púlpito, abriu a boca, pegou o microfone e disse: se esta obra é de Deus, ela vai permanecer, mas se ela for obra de homem, ela vai se fechar, ela vai acabar. Deus falou: cancela isso agora, cancela agora. Até porque até o pastor que disse isso está desviado. Dobrei meu joelho e disse: Deus, eu cancelo essa palavra, e ordenei e disse: diabo, esta obra é de Deus, está provado que é de Deus, e você não vai destruir, você não vai cancelar o que começou no coração de Deus. Amém. Sabe que isso é sério? Deus nos faz entender, porque às vezes nós entendemos o que está acontecendo, não estou entendendo o que está acontecendo. Quem tem comércio sabe como funciona.
Você começa um comércio, está todo mundo, para que vai ser aí? Vai ser tal coisa. De repente começa tudo a travar, começa tudo a dar errado, a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Por que o negócio não está indo? É porque tem pessoas, queridos, que não desejam o nosso bem. Diga para quem está do teu lado, tem muita gente que olha para você. Tem muita gente que olha para você. E que dá um sorrisão para você. Que dá um sorrisão para você. Mas que se pudesse, Mas se pudesse, enterrava você vivo. enterrava você. Está entendendo? Tem muita gente que olha para você sorrindo, mas se odeia. Tem muita gente que olha para você e diz, eu estou com você, mas é mentira. Não é verdade, é falsidade. Queridos, nós vemos o que está diante dos nossos olhos. Deus sonda o coração. E eu declaro nesta noite, Deus vai te dar visão de águia espiritual. Aleluia. Para ver quem é de Deus e quem não é. Glória a Deus. Amém, amém. Aleluia. Deixa eu dizer duas coisas aqui que o Senhor falou comigo na hora do louvor. Você, Samir e Débora, vocês já perceberam que a Clarinha tem sido atacada na saúde desde quando ela entrou no louvor? Já percebeu que vira e mexe acontece alguma coisa? Dói aqui, dói ali, acontece um negócio? Doer, ela reclama. Mas o que ela mais reclama é que as crianças a deixam para trás. As crianças falam assim, ela fala assim, hoje foi criança lá, ela falou assim, vamos brincar? A Clarinha falou, espera que eu vou escovar os dentes. Não, você demora demais, eu vou embora. Ela falou, então vai. Agora olha só. Mas reclamou. O que foi que Deus falou comigo? Eu estava olhando para a Clarinha aqui. E o Senhor falou comigo. Ela é uma menina diferenciada por Deus. Aleluia. Esse desejo de cantar aqui não é um negócio dela. É algo do Espírito de Deus implantado no coração dela. Amém. Ela está cheia do Espírito Santo, vocês não perceberam, mas ela está transbordando do Espírito Santo quando vocês menos esperarem. Não se assuste não, vocês vão ver ela aqui, ficar com a bochecha vermelhinha, começar a falar em outras línguas, porque ela está transbordando do Espírito Amém. Santo. Deus falou comigo claramente, Deus falou, se preparem, pais, porque a Clara vai viajar o mundo adorando ao Senhor. Vocês não estão diante de uma simples criança, vocês estão diante de uma adoradora de fato. Amém, alguém amém. que adora a Deus com essência e com verdade. Amém. E por causa disso os ataques virão. E os ataques virão, e as lutas virão, os levantes do inimigo virão, porém, maior é Deus. Aleluia. Maior é Deus, Amém. maior é Deus, maior é Deus. E isso é a sinalização. Colegas, crianças que não querem, que não ficam juntos, mas tudo isso faz parte de algo grandioso que Deus vai fazer. Na hora que o Samuel deixou o violão aqui e sentou lá na bateria, quando ele sentou na bateria, o Senhor falou comigo. E o Senhor disse, diga para minha serva que eu estou enviando um ministério de louvor, de adoradores que me adoram na essência, de pessoas que realmente têm compromisso com o meu reino. Não é ninguém que já passou por aqui. Deus está enviando pessoas novas. Deus está enviando pessoas novas. Deus vai arrancar lá do mundo e vai colocar aqui. Deus vai tirar de lá pessoas que estão oferecendo aquilo que Deus deu para o diabo. Vai tirar de lá, vai trazer para cá para oferecer o que receberam de Deus para o próprio Deus. Amém. Glória a Deus. Aguarde, irmão, você vai ver. Você vai ver. Porque Deus é Senhor absoluto. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Amém. Jamais. E aí, queridos, olha que interessante isso. Quando Deus usa Miqueias falando a respeito de Balaque, está falando disso. Olha, até tentaram amaldiçoar o meu povo. Até tentaram fazer alguma coisa contra o meu povo, mas o que a Bíblia diz? Sobre a tua casa, ó Israel, não vale encantamento. Nenhuma arma forjada, preparada contra ti, prosperará. Pode colocar o teu nome no terreno, no centro, embaixo de qualquer coisa. Pode fazer o que quiser. Nenhuma arma forjada prevalecerá. Nenhuma Aleluia. ferramenta preparada vai prevalecer. Deus veio e enviou Jesus. E através de Jesus, Deus vem para destruir as obras do diabo. Amém. E aí é isso que ele está dizendo. Balaão até foi, mas ele não conseguiu, não houve possibilidade. Se você ler o texto, que é muito longo, não dá para ler agora, mas se você ler o texto da sua casa, você vai ver que Balaão foi. Aí ele foi lá,
para amaldiçoar. Mas quando ele chega lá, ele não consegue. Ele levanta as mãos e começa a abençoar. Balaque fica doido. E diz: que é isso, rapaz? Eu estou lhe pagando para você amaldiçoar. Ele disse: mas eu não posso falar contrário do que Deus está falando. Eu não posso dizer nada contrário. E aí vai a primeira, a segunda, a terceira, até que chega uma hora que Balaque vai e diz assim: Balaão, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí Balaão dá a resposta correta. Ele diz: quem pode amaldiçoar? Um povo a quem Deus abençoou. Dá um sorriso para então tu lá e diz assim: ninguém pode amaldiçoar a tua casa. Ninguém pode amaldiçoar a casa de Deus. Aleluia. Ninguém pode amaldiçoar a tua casa. Ninguém pode amaldiçoar a tua família. Ninguém pode. Nem o pai de santo, nem a mãe de santo mais poderoso, não pode. Porque diante do nome de Jesus, onde se dobrar todos os joelhos. Amém. Inclusive desses que querem fazer maldade, não podem. Não adianta sobre a tua vida. Salmo 91 diz o quê? Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua casa, porque aos anjos do Senhor Ele dá ordens a teu respeito. Amém. Deus está enviando um exército na tua casa, Deus está enviando um exército na tua família, Deus está enviando anjos com espadas desembainhadas para destruir, para desfazer toda a obra do diabo, em nome de Jesus. Amém. E aí a Bíblia continua no versículo 5 dizendo assim: e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Você se lembra do que aconteceu entre Sitim e Gilgal? O povo de Israel está indo para Gilgal, sai de Sitim, mas eles se deparam com o quê? Com o Rio Jordão. Em que época? Rio Jordão cheio, transbordando pelas bordas. Era muita água, era muita força. Já viu quando chove demais, como é que os rios ficam por aí? Transborda, molha tudo, arrasta a casa, arrasta carro, é um desastre. E o Rio Jordão, nessa ocasião, era um período de cheia. O rio estava cheio, estava transbordando pelas beiradas. Se você ler o texto, você vai ver isso lá. Talvez na sua vida haja momentos que você se depare com situações que é o verdadeiro Rio Jordão. Está transbordando água e você vai dizer: eu não vou conseguir passar por isso, eu não vou atravessar, é um rio muito, a água está muito alta, o rio está muito forte, a turbulência está muito grande. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que eles chamam os filhos de Israel, e aí a ordem é a seguinte: a arca da aliança vai na frente, com os sacerdotes carregando a arca da aliança, os cantores vão logo em seguida, e tem um detalhe: vocês vão passar por terra seca pelo meio do Rio Jordão. Aleluia. Agora entenda uma coisa: pode estar o rio transbordando, pode ser impossível de atravessar, mas Deus falou que você vai chegar, e você vai chegar aonde Deus prometeu. Você vai alcançar aquilo que Deus prometeu. O que a Bíblia diz? Que quando os sacerdotes, carregando a arca, quando eles tocam o pé na água, o que acontece? O rio para, como se uma mão fosse colocada numa parte do rio, e a água se amontanha, e do outro lado a água vai embora, e fica aquele negócio seco, e eles atravessam terra seca. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, é o mesmo Deus que hoje, diante de você, abre as possibilidades para a sua vida. Aleluia. Diga para quem está do teu lado: o mesmo Deus, que abriu o Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus, que abriu o Rio Jordão, nesta noite, esse Deus, manda dizer a você: eu estou abrindo diante de você todas as possibilidades, e você vai chegar, você vai conquistar, você vai avançar na direção que eu tenho para você. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Não há impossibilidades para Deus, não há impossíveis para Deus. O Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis. Amém. E aí, queridos, versículo de número 6 diz assim: com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso, virei perante Ele com holocaustos
holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Olha a pergunta. Miqueias está sendo usado por Deus. E aí Miqueias está diante do povo e fazendo exatamente essa pergunta: o que é que eu vou dar para Deus? O que eu posso fazer para Deus? O que eu posso fazer pelos meus pecados? Sabe, queridos, quando eu comecei a ler isso aqui, Deus me fez lembrar do que Jesus fez na cruz. O problema do pecado já está resolvido. O problema do diabo também está resolvido. Eu tenho dito isso para as pessoas: pare de lutar contra o diabo, porque você não vai conseguir lutar e vencer alguém que já foi vencido, que já foi derrotado. Querido, se você vai numa luta de MMA, ou se você vai numa luta de boxe, e um camarada vence o outro está caído lá, sangrando, desmaiado, de repente levou uma pancada tão forte que apagou no ringue. A pergunta é a seguinte: se o camarada já foi derrotado, você vai entrar no ringue para quê? Você vai fazer mais o quê? Entenda de uma vez por todas: o diabo já foi derrotado. Olha para quem está do teu lado, dê um sorriso e diga assim: o teu inimigo, ele já foi derrotado. O teu inimigo não precisa ser derrotado de novo. Ele já foi derrotado. Sabe qual é a sua parte? Sabe qual é a sua parte? É receber o prêmio, é receber a recompensa. Porque quem derrotou o inimigo pegou o prêmio, não ficou com nenhuma parte, mas entregou o prêmio para você. Aleluia! Quando Jesus morreu naquela cruz, ele resolveu o problema. Naquela cruz ele despojou principados e potestades, ele destruiu todo o poder maligno. E aí o que ele fez? Ele pegou o prêmio, ele pegou o troféu e disse: a partir de agora você é rico porque eu me fiz pobre, você é saudável porque eu me fiz doente, você reina porque eu desci para tomar o teu lugar. Então agora vai reinar, vai ter saúde, vai prosperar, aleluia, vai avançar, vai crescer, amém, amém, vai se alegrar, vai saltar na presença glória de Deus, a Deus, porque o teu inimigo já foi derrotado. Amém. Aleluia! É por isso que nós não podemos mais perder tempo. É simplesmente dizendo assim: obrigado, estou curado, eu estou sarado, eu tenho vida, eu tenho saúde plena, Senhor. Eu não tenho mais nada, eu estou curado, Pai, para a glória do teu nome. E sabe, queridos, quando eu comecei a ler isso aqui, a respeito do que apresentarei, com que me apresentarei ao Senhor, irmãos, eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei olhando para isso e disse: meu Deus, olha o que diz a linguagem da Bíblia NVI, diz assim, com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer um holocausto de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo eu oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Olha a pergunta. E aí o Senhor me deu uma frase que eu anotei aqui, queridos. Anotei o que o Senhor falou comigo. Escuta isso, não há o que eu possa fazer que supere o que Deus fez por mim. Não tem, queridos. Não há nada que você consiga fazer que possa superar aquilo que Deus fez por você. E aí eu anotei: se eu entender isso, cada culto, cada louvor entoado, cada momento na presença de Deus será uma verdadeira expressão da minha gratidão. Amém. Você percebe? É por isso que quando a gente vem para um culto, a gente não vem aqui para pedir, a gente vem aqui para oferecer gratidão. Porque nós sabemos quem somos, sabemos o que temos, sabemos o que podemos, conhecemos o Pai que temos. E sabemos qual é a nossa posição em Deus. Amém, queridos? Amém. E aí Miqueias termina esse capítulo, no versículo de número 8,
eu vou encerrar aqui. Capítulo 6, verso 8, diz assim: Ele te declarou. Eu estou lendo na versão atualizada, depois eu vou ler na NVI. Olha só. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Na versão NVI está escrito assim, ó: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. Você percebe que o Senhor já te mostrou o que é bom? Ele já te mostrou o que é bom, porque Ele já te deu vitória, Ele já te curou, Ele já te salvou, Ele já te livrou do pecado, Ele já mudou a sua história, Ele mudou a sua vida, Ele mudou tantas situações no decorrer da sua vida. Para um pouquinho para pensar quantas coisas maravilhosas Deus já fez por você até aqui. Então Ele já te mostrou o que é bom. E aí diz assim: ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, o que o Senhor quer de você. Olha o que Deus quer de você: que você pratique a justiça. Sabe o que é isso? Sabe o que é praticar a justiça? É cumprir aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que cumprir. É andar em prática da palavra. É praticar a palavra de Deus. Eu tenho que ser um praticante da palavra, não só um ouvinte. Mas olha só, continua: pratiques a justiça, ame a fidelidade. Eu preciso amar a fidelidade, a ponto de o meu amor pela fidelidade ser tão grande que nada e ninguém me tornará infiel a Deus. Eu amo tanto meu Deus que nada e ninguém pode me fazer ser infiel a esse Deus. Sabe? Outro dia eu disse para alguém: há momentos da vida que se dependesse de fulano, beltrano, ciclano, você até faria. Mas por causa da minha fidelidade a Deus, por causa do meu compromisso a Deus, eu me nego a cometer um erro. Então, por causa de Deus. Sabe, muitas coisas que você passa, que você, como diz no mundo lá fora, você engole aquele sapo. Você diz: se fosse naquela época do mundo, eu ia mudar meus cabelos, eu ia dar na cara, eu ia fazer isso, eu ia fazer, até a gente faria mesmo. Se fosse pela natureza humana, mas por amor à fidelidade, por amor a Deus, nós muitas vezes baixamos a cabeça. Por amor a Deus, nós muitas vezes ficamos em silêncio. Por amor a Deus, muitas vezes as lágrimas correm e a gente não reage. Por amor e fidelidade a Deus. E aí diz o quê? Que é isso que Deus quer. Ele quer que eu pratique a justiça, Ele quer que eu pratique a palavra, Ele quer que eu ame a fidelidade. Então, não importa o que aconteça, não importa o que falam de mim, não importa se estão me apunhalando pelas costas, estão falando mal, estão me caluniando. Você soube, olha, colocaram uma matéria desse tamanho contra você no jornal. Deixa fazer a vontade, fique tranquilo, porque quem advoga as suas causas é Deus. Você viu que fulano escreveu no Facebook, só não pôs o seu nome lá, mas eu tenho certeza que foi para você. Pode até ter sido, mas por você amar a fidelidade, por você amar um Deus que é fiel, você vai fazer como Jesus fez. A Bíblia diz que Ele foi como um cordeiro mudo até o matadouro, e Ele não abriu a sua boca, Ele não reagiu. Esse tem que ser o nosso papel. E aí Miqueias termina dizendo: e andes humildemente com o seu Deus. Agora eu vou encerrar aqui. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração sobre essa questão de andar humildemente com Deus? Porque o que Deus quer de mim e de você, sabe o que é? Que eu e você tenhamos um coração ensinável. Diga para quem está do teu lado: o que Deus deseja de você, é que você tenha um coração, ensinável. Sabe o que é andar humildemente com Deus? É ter humildade, queridos, de entender e reconhecer quando Deus disser para você: esse não é para mim. Senhor, eu tomei uma decisão, quero que o Senhor me abençoe. E Deus vai dizer: não vou abençoar não, porque não é isso que eu tenho para você. E às vezes a gente faz que nem criança birrenta, né? A gente fica bravo, quer brigar com Deus. Se tivesse uma escadinha para a gente subir, a gente ia lá, vou falar com Ele face a face. Não, queridos, não tem acordo não.
Dá um sorriso para quem está do teu lado, mas dá aquele sorriso pro gato mesmo e diga assim: na sua vida. Na sua vida. Todas as vezes. Todas as vezes. Que você ouvir um não de Deus. Que você ouvir um não de Deus. Dança, pula e bate palma. Dança, pula e bate palma. Aí dá um sorriso completo, diga: sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando Deus diz não para você. Porque quando Deus diz não para você. É porque Ele sabe. É porque Ele sabe. Você ia entrar numa roubada. Você entrar numa roubada. Mas Ele te livrou. Mas Ele te livrou. Aleluia! Amém, querido? Amém. Às vezes nós queremos entrar em situações e Deus está olhando e está dizendo não. Mas um não muitas vezes dói. Quantos nãos eu ouvi da minha mãe que doeu, que eu dizia, aí eu vou vontade de matar minha mãe. Eu ficava bravo, rapaz. Olhava para meu pai e dizia, rapaz, eu tenho vontade de jogar ele de cima do prédio. Mas sabe, muitos nãos da parte de Deus são necessários para que nós não venhamos a sofrer. Então, do mesmo jeito que você aceita com alegria o sim de Deus, aceite com alegria o não de Deus. Porque quando Ele disser não, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Andar em humildade com Deus é isso. Andar humildemente na presença de Deus é quando Deus nos pegar pela orelhinha e dizer, eu não disse para você vir para cá, vem para cá. E aí Deus pega com delicadeza e puxa pela orelha. Sabe, queridos? Um pastor de ovelhas, ele tem aquele cajado, com a ponta do cajado é assim, né? Para que serve aquilo lá? Para de vez em quando enganchar no pescoço da ovelha e trazer ela de volta, porque a ovelha tem problema. Ela se desgarra, ela sai do meio das outras. Sempre tem uma que é mais rebelde, quer ir para o lado contrário. Aí o pastor vai lá e faz o quê? Ele não bate com o cajado, ele bota o cajado e puxa ela para o pescoço, para botar ela de volta junto com as outras ovelhinhas. Então, queridos, Deus ama você. E se Deus muitas vezes nos conserta, nos puxa de volta, não nos permite chegar onde nós estávamos quase chegando, estava quase dando certo e de repente dá tudo errado, é porque Deus sabe que tu ia entrar numa fria e Deus te livrou, Deus te guardou. Amém, queridos? Amém. Pode fechar os seus olhos um pouquinho.